Olá pessoal, bom, nesse vídeo eu gostaria de fazer com vocês um exemplo sobre séries de Fourier, certo? Bom, então, seja f uma função definida no intervalo de menos 2 e 2, que é um subconjunto de R em R, no qual f de x é definido da seguinte forma, né? Ela vai valer zero se o x pertence entre menos 2 e 0, e ela vai valer x quadrado se o x pertence entre 0 e 2. A partir daí, então, encontre a série de Fourier da função f. Certo? Bom, a primeira coisa então, que nós vamos fazer é observar como fica o gráfico da função f. Isso nos ajuda, né, na construção e resolução dos coeficientes, né, da série de Fourier. Bom, então a função ela vai estar definida aqui de menos 2 até o 2. Até o 2, certo? Ela vale zero se ela pertence ao intervalo de menos 2 até 0. E depois ela vai valer x quadrado se ela estiver no intervalo de x variando entre 0 e 2. Tudo bem? Então essa daqui é a nossa função, esse é o gráfico da nossa função f de x por x. De acordo? Bom, para a gente calcular, para a gente determinar a série de Fourier, né, que nós denotamos por f barra, então nós temos que fazer a zero dividido por 2 mais somatório de AN, que multiplica cosseno de n vezes π vezes x dividido por L, mais Bn vezes seno de n πx dividido por L. Certo? Então a nossa tarefa aqui é determinar quem que é o A0, quem são os ANs e quem são os BNs. De acordo? O L, lembrem, é a metade do intervalo. O intervalo é sempre simétrico. Então o L é o tamanho, né? É a metade do tamanho do domínio inteiro. É como se fosse o raio, né, do domínio. Então nesse caso aqui a gente vai ter que o L é simplesmente igual a 2. Certo? Esqueci aqui de colocar, né? Mas esse somatório aqui é para n variando de 1 até infinito. Bom, como é que a gente faz então para calcular esses coeficientes aí, né? O A0, então para a gente efetuar o cálculo dele, a gente usa a fórmula 1 sobre L, integral de menos L até L, a função f de x dx. Certo? Então para nós, nós vamos ter aqui um meio, certo? Daí aqui nós teremos o seguinte, ó, integral de menos 2 até 2 da função f de x dx. Mas vejam bem o seguinte, gente. A nossa função, né, ela vale zero de menos 2. Ó, a nossa função, se a gente fizer de menos 2 até 0, a função vale zero. Certo? E a gente teria mais aqui a integral de 0 até 2, onde nesse pedaço a função vale x quadrado dx. De acordo? Então, olha só, esse pedaço aqui, ó, ele vale zero. A gente não precisa perder tempo com ele. Tudo bem? Então, a gente já pode vir aqui, ó, e colocar simplesmente só essa integral. Certo? Então, a gente vai fazer aqui integral de menos 2. Integral de menos 2 até 0 dá zero. Então, a gente vai fazer simplesmente aqui a integral de 0 até 2, que nesse pedaço aqui a função vale x ao quadrado. De acordo? Bom, então agora a gente resolve essa integral. Isso aqui vai dar 1 meio, né, que multiplica x ao cubo sobre 3. E isso daí está avaliado de 0 a 2. Então isso daqui vai dar quanto? Vamos colocar a igualdade aqui. Então vai dar 1 meio, né? Quando a gente avaliar no extremo de cima, vai dar 8 terços, menos o extremo de baixo, 0 dividido por 3. Certo? Então, a gente vai ter aqui 1 meio vezes 8 terços. A gente vai ter, então, 4 terços. Certo? Então, 4 terços é o valor do A0. O A0 é igual a 4 terços. Então, o A0 foi. Agora, para calcular os ANs, então, para calcular os ANs, nós vamos fazer 1 sobre L, integral de menos L até L. Aí depois aqui dentro vai aparecer
a função f de x vezes cosseno de n vezes π vezes x dividido por L dx. Certo? Bom, daí como a gente fez antes, né? Isso daqui então vai ser 1 sobre L, que é 2, né? Integral, aqui de novo, ó, gente. Essa integral aqui, ó. Integral é definida de menos 2 até 2. Que é a mesma coisa que fazer a integral de menos 2 até 0 mais a integral de 0 até 2. Lembrando que aqui dentro, né, dessa integral aqui de menos 2 até 0, a função vale 0. E aqui dentro dessa integral, a função vale x². Essa daqui vai dar 0, então a gente não precisa nem se preocupar com ela. Então eu vou colocar direto aqui, ó, a integral de 0 até 2, certo? Da função f de x, que aqui dentro vale x², vezes cosseno de n vezes π vezes x dividido por 2 dx. Certo? Bom, então agora isso daqui, para resolver, nós vamos ter que usar a integração por partes. E aí eu vou usar aquele método, né, que eu ensinei para vocês, que é um método um pouco mais rápido, né, de integração por partes. Né? A gente observa que nesse caso aqui a gente tem um polinômio vezes um cosseno, então ele é um caso apto para a gente poder usar. Então a gente tem que achar quem que é o u e quem que é o v. O u é sempre o polinômio, então u é x². O v, então, vai ser a integral dessa expressão aqui, né? A integral dessa expressão, né, que seria... Então aqui nós teríamos assim, né, que tudo isso daqui seria o dv, né? Então o v é a integral disso. Então a integral seria quem? Seria 2 sobre nπ vezes seno de nπx divididos por L. Por L, que é 2. Certo? Então este aqui é o nosso U e este aqui é o nosso V. De acordo? Bom, uma vez que a gente estabeleceu quem que é o U e quem que é o V, agora a gente deriva o U e integra esse aqui que é o V. Mais precisamente, a gente pode dizer assim, né? A gente sempre deriva o polinômio e vai integrar o que não é polinômio. O sinal aqui ele fica alternado, né? Conforme eu tinha dito para vocês, eu estou usando aquela regra, né, de integração por partes. Então a gente vai ter aqui a derivada agora desse polinômio, que vai dar 2x, e a integral dessa expressão aqui, né? Por a gente integrar essa expressão, vai ficar 2 sobre nπ, aqui tudo ao quadrado. Aí depois vai aparecer então o cosseno, né? Na verdade vai aparecer o menos cosseno, vou ficar o sinalzinho aqui, menos cosseno de nπx sobre 2, certo? Quando a gente integra esse cara aqui, né, não é simplesmente seno de x, tem o seno vezes uma constante aqui dentro. Então a integral, que é o cosseno, tem que ser dividida por essa constante, que ela vem para cá, certo? Bom, então a gente continua, derivamos o polinômio, integramos o que não é polinômio. Então aqui vai ficar menos com menos vai ficar mais, menos com menos vai ficar mais, e aí, então nós vamos ter aqui 2, né, a derivada desse polinômio aqui vai ser simplesmente 2, e a integral então dessa expressão aqui vai dar quanto? Vamos ver, vai dar menos 2, menos, aí agora é parênteses, 2 sobre nπ ao cubo, tá? Então aqui vai aumentar, porque quando eu integrar esse cosseno aqui, vai dar seno, e aí aqui eu vou ter essa constante, né? nπ meios, né? Vezes x, e aí a gente tem que dividir por esse nπ meios, né? Tem que fazer a divisão. E a gente pode inverter multiplicando, por isso que vai ficar aqui essa expressão ao cubo. E ok, então a gente fecha aqui o parênteses correspondente, certo? Bom, então, se a gente continuar fazendo integração por partes, né, a gente vai derivar o polinômio novamente, e agora como o polinômio já é constante, que então vai dar zero. Se isso fosse uma integral definida, que estaria mais a constante de integração, certo? Mas como a gente tem aqui uma integral definida, né, a gente está resolvendo a integral de 0 a 2, então tudo isso daqui, né, tem que ser avaliado de 0 a 2. Né? Esse termo de 0 a 2, esse termo aqui de 0 a 2, e este termo aqui também tem que ser avaliado de 0 a 2. E aqui eu estava quase me esquecendo, né? A gente tem que fechar esse colchete, né? Que ele abriu aqui, ó. Tá? Bom, então vamos lá. Isso aqui vai ser igual a quanto? Bom, nesse primeiro termo aqui, quando eu fizer no extremo de cima, que é 2, então aqui eu vou ter 4.
trocar aqui, deixa eu trocar aqui para verde, talvez. Verde não, vamos fazer aqui, que cor que eu posso usar aqui? Essa laranja. Ó, se eu faço x igual a 2, então aqui vai dar 4, só que aqui dentro, ó, gente, quando eu colocar aqui x igual a 2, isso aqui vai simplificar o 2 de cima com o 2 de baixo, vai ficar seno de nπ, que é 0, para todo n. Então, no extremo de cima, eu vou ter 0. Quando eu fizer agora o extremo de baixo, então x igual a 0, quem vai anular é esse cara aqui. Ó. Então vai anular aqui. Tudo bem? Bom, então esse termo aqui está resolvido, né? Então vamos para o próximo. Antes disso, vamos fazer o seguinte. Ó. Vamos colocar aqui assim. Ó. Então a gente resolveu esse primeiro termo, certo? Aqui por fora a gente tem então ainda um colchete, um meio multiplicando aqui por fora. Certo, então agora a gente vai aqui para menos e vamos ver como é que fica esse outro termo. Bom, então nesse outro termo aqui, quando a gente fizer x igual a 2, nós vamos ter aqui então 4, certo? Aqui vai dar 4. Aí depois aqui nós vamos ter então, aqui dentro vai ficar menos, vamos botar o sinal para cá, vai ficar menos. Vamos deixar assim menos 2 sobre nπ elevado ao quadrado, vezes cosseno de nπ, certo? Cosseno de nπ. Depois nós vamos ter menos. Ok, então menos vai, quando a gente fizer no extremo de baixo, então x igual a 0, aqui vai dar 0, certo? Então aqui vai ficar menos 0, tudo bem? E a gente pode fechar aqui. Então esse termo aqui também está resolvido. Tá? Lembrando aqui, gente, ó, que esse carinha aqui, né, este cara aqui, ele é a mesma coisa que menos 1 elevado na n. Tá? Que a gente vai substituir depois. Bom, mas continuando, então agora nós temos aqui mais. Vamos ver quanto é que dá essa expressão aqui, avaliado em ambos os termos. Vamos lá. Então, quando o x for igual a 2, nós vamos ter então aqui menos 2, que multiplica 2 dividido por nπ, elevado ao cubo, vezes seno de nπ. De acordo? Menos, quando a gente aplicar no extremo de baixo, vai ficar então menos com menos. De repente eu coloco aqui entre chaves, assim, parênteses assim, para destacar. Então a gente vai ter aqui menos 2, que multiplica 2 sobre nπ, elevado ao cubo, certo? Vezes seno de 0. Certo? Assim. Bom, só que o que acontece é o seguinte, ó. Seno de 0 é igual a 0. E seno de nπ também é 0, para todo n. Certo? Então, essa expressão aqui ela some, essa daqui ela some. Certo? Essa daqui é 0 também. Bom, então, deixa eu ver o que nós temos aqui, o que sobrou, né? Então, sobrou o seguinte, ó, que o nosso AN, então ele vai ser igual a 1 meio, né, que multiplica. Então, aqui tudo deu 0. Sobrou essa expressão aqui, que a gente pode escrever como sendo 4, que multiplica 2 sobre nπ, elevado ao quadrado, que multiplica menos 1 na n. Certo? Simplesmente isso daqui. Ok. A gente ainda pode simplificar este 4 aqui com este 2. Vai ficar 2 aqui, né? Ficaria então aqui... Bom, a gente pode até abrir esse termo, vai dar 4, vai voltar a ser 8. E aqui vai ficar dividido por n quadrado, π ao quadrado. Isso daqui que multiplica menos 1 elevado na n. Então este carinha aqui é o nosso AN. Este aqui é o nosso AN. Tá? Então o nosso AN ele é igual a essa expressão aqui. Certo? Bom, agora como é que a gente faz para calcular os BNs? Os BNs, então a gente faz 1 sobre L, integral de menos L até L, a função f de x, seno de n π x sobre L dx.
certo? Então, da mesma forma que a gente fez os outros, né, eu vou botar aqui 1 sobre 2, integral simplesmente de 0 a 2, porque o outro pedaço da função vale 0. Aqui eu tenho x², seno de n vezes π vezes x dividido por 2, dx. Bom, então aqui novamente nós temos que usar a integração por partes, tá? Então aqui, ó, integração por partes. Então a gente vai ter um meio, e aqui é a mesma coisa que antes, né? O u vai ser x², essa parte que sobra é o dv, né? Então quando a gente integrar isso daqui, a gente tem o v. Então a integral disso daqui vai ser 2 dividido por nπ. Integral do seno é menos cosseno, né? Então a gente pode colocar assim, cosseno. Como é que eu posso colocar aqui? Senão vamos botar assim, ó. Esse aqui é o nosso u, esse aqui vai ser o nosso v. Então menos 2 sobre nπ vezes cosseno de nπx sobre L. Tá? Esses parênteses daqui, este daqui. Isso aí. A gente está iniciando a integração por partes. Então esse aqui é o nosso u e esse aqui é o nosso v. O u, que é o polinômio, vai ser derivado. A outra função, que não é o polinômio, vai ser integrado. Então a gente vai alternar o sinal, aqui vai ficar menos 2x. A integral dessa expressão aqui vai dar quanto? Vai dar menos 2 ao quadrado sobre n ao quadrado, π ao quadrado, vezes seno de nπx sobre L. Certo? Aí depois a gente vai ter mais, então a gente vai derivar o que é polinômio e vai integrar o que não é polinômio. Então vai ficar 2, que multiplica a integral desse cara, que vai dar 2 ao cubo sobre n ao cubo, π ao cubo. A integral do seno, então, é menos cosseno, senão vai ficar positivo, né, porque já tinha negativo antes, então menos com menos fica positivo. Fica cosseno de n πx sobre L, né, que na verdade aqui é 2, né, estou botando L, mas aqui é 2 e aqui é 2. Tá? Ok, e aqui novamente, né, como aconteceu antes, a gente chegou no polinômio constante. Se a gente for fazer de novo, vai dar 0, então seria aqui uma constante de integração. Porém, a gente tem que essa integração por partes aqui, ela é uma integração definida, né? Então ela vai de 0 a 2. Então esse termo aqui está avaliado de 0 a 2, este aqui está avaliado de 0 a 2, e este aqui também está avaliado de 0 a 2. E a gente tem que olhar como fica cada um deles. Tá? Então vamos lá. A gente tem então aqui um meio que multiplica. Bom, quando a gente fizer então este termo aqui, certo? Avaliado no extremo de cima, nós vamos ter aqui 4, que multiplica então menos 2 dividido por nπ, e aqui vai aparecer cosseno de nπ, certo? Menos, quando a gente fizer em 0, extremo de baixo, então aqui vai anular, vai dar 0. Ok? Então esse aqui é o primeiro termo. Depois, então nós temos menos. Agora vamos avaliar nos extremos. Então aqui ficaria então, ficará, né? Observe que nesse caso aqui, este termo aqui vai dar inteiro zero, né? Vai dar 0 menos 0. Por quê? Pense comigo, ó. Já que a gente fez antes, eu posso ser mais rápido agora. Quando eu fizer no extremo de cima, eu vou ter então x igual a 2, aqui não vai anular, né? Aqui não vai anular. Porém, aqui vai, ó. Porque eu vou ficar com nπ vezes 2, vai cancelar com o de baixo, vou ficar com seno de nπ. E seno de nπ é sempre zero. Então, no extremo de cima, esse seno aqui dá zero. Quando eu aplicar no extremo de baixo, então teria aqui o extremo de cima. Quando eu aplicar no extremo de baixo, né, então agora eu vou ter x igual a zero, vai anular aqui e também vai anular aqui. Né? Então, vai ser zero duas vezes. Tá? Então, isso daqui dá zero, a gente não precisa nem se preocupar. Bom, aí seguindo, né, a gente tem então agora a partir de baixo aqui, nós temos o seguinte, ó, quando a gente aplicar o extremo de cima, eu vou ter duas vezes o 2 ao cubo sobre n ao cubo vezes π ao cubo,
vezes cosseno de NP. De acordo? Esse aqui é o extremo de cima. Menos, quando aplicar no extremo de baixo, eu vou ter então 2, que multiplica 2 ao cubo, n ao cubo, vezes π ao cubo, vezes cosseno de zero, que é 1. Né? Vai ficar cosseno de zero aqui, eu vou botar 1, deixar 1 direto. Tá? Então vai ficar isso aqui. Certo? Bom, então como é que isso fica, né? Simplificando um pouco mais. Então a gente vai ter o seguinte, 1/2 que multiplica. Vamos ver aqui, nós podemos reescrever isso aqui como sendo menos 8 dividido por nπ. Cosseno de nπ, a gente sabe que é menos 1 elevado na n, certo? Aí depois eu tenho menos 0, que não vai aparecer, né? Aqui tudo deu 0. Aí depois então a gente tem aqui mais, aqui eu vou ter 248, né? 16, divididos por n ao cubo, π ao cubo, vezes cosseno de nπ, que é menos 1 na n, certo? Menos, então aqui também vai ficar 16 divididos por n ao cubo, π ao cubo. Isso aí. Bom, talvez a gente consiga ajeitar isso daqui um pouco melhor, né? A gente poderia, de repente, dar para ajeitar um pouquinho mais isso. Vamos ver aqui, ó. Isso aqui tudo pode ser igual a quanto? Então, se eu passasse o meio aqui multiplicando, eu vou ter menos 4 dividido por nπ, menos 1 elevado na n, mais 8 n ao cubo, π ao cubo, menos 1 elevado na n, e aí depois aqui eu tenho menos 8 n ao cubo, π ao cubo. Tá. Para isso daqui ficar um pouco melhor, a gente pode tentar fazer o seguinte, ó, a gente pode escrever assim, ó. Esse menos 1, deixa eu ver, esse menos 1, acho que deixei ele aí. A gente pode escrever assim, ó, menos 4 n quadrado, π ao quadrado, divididos por n ao cubo, π ao cubo, né, mais 8. N ao cubo, π ao cubo. Tudo isso daqui que multiplica menos 1 na n. Menos 8 dividido por n ao cubo, π ao cubo. Que a gente também pode juntar, né? O que eu fiz aqui foi tirar o mínimo múltiplo, tá? E, bom, como ficou o mesmo denominador, a gente, né, pode juntar com esse. Então, a gente poderia escrever ainda assim, ó. A gente poderia, então, dizer, já posso aqui até colocar por último, né, que então bn vai ser igual a quanto? A menos 4 n quadrado, π ao quadrado, mais 8. Isso daqui tudo é multiplicado por menos 1 elevado na n. Aí depois a gente vai ter menos 8. E tudo isso daqui, então, vai ser divididos por n ao cubo, π ao cubo. Tá certo? Bom, então, feito isso, a gente achou a gente achou todos os coeficientes, né? O A0, o AN e o BN. Então, vamos voltar para cá. A gente tinha assim, então, né? A nossa função era essa daqui, ó. Certo? Bom, não vai adiantar eu copiar ela assim, né? Bom, 1 a 0 é igual a 4 terços. Então, vamos escrever ela aqui assim, ó. Então, f barra de x vai ser igual a quanto? A 4 terços dividido por 2 vai dar 4 sextos, que a gente então pode escrever como sendo 2 terços, né? Tá, para ninguém se perder, deixa eu escrever assim, ó. 4 terços é o A0, divididos por 2. Tá? Mais somatório, então agora vai vir o AN. Então a gente tem que voltar aqui para observar quem que é o AN. O AN está aqui, ó. Este aqui é o nosso AN. Ops, bobagem. Vou voltar aqui. Sim, copiei. Então vamos colar ele aqui. Este aqui é o nosso AN. Certo? O AN, ele multiplica o cosseno de n vezes π vezes x dividido por L. Certo? Mais o BN,
Vamos ver se a gente consegue colar o BN aqui. O BN é um pouco maior, né? Mas aí a gente faz uma coisa aqui. Então vamos colar. Aqui vai ficar o BN, eu vou diminuir um pouco de tamanho para ele caber. Então, aqui está o BN. Ainda ficou meio apertado, mas agora eu vou diminuir tudo de tamanho. Aí. Então esse aqui vai ser o nosso BN e ele vai ficar multiplicado aqui por seno de n pi x divididos por L. Certo? Esse somatório aqui ele começa em 1 e vai até infinito, certo? E ele pega toda essa expressão aqui, né? Então a gente puxar isso aqui para cá assim. Então o somatório pega todo mundo. Então está aqui a nossa série de Fourier. De acordo? Essa série de Fourier, ela tem um gráfico. O gráfico dela, o gráfico dessa série é alguma coisa mais ou menos assim. Ó. Deixa eu ajeitar aqui, usar isso aqui para melhorar os eixos. A gente vai colocar assim e assim, né? Bom, o gráfico dessa função, então ela vai começar parecida com o que ela era antes. Ela vai começar aqui com 0, certo? E aí depois ela vai fazer aqui assim, x ao quadrado. Tudo bem? Considerando então que aqui é intervalo de menos 2 a 2. E o que essa função faz, essa aqui é a função f, né? O que a série de Fourier faz é replicar essa função de forma periódica. Então a gente vai ter aqui, ó, a função novamente aqui. E aí depois a gente vai ter novamente ela aqui. Ops. Errei. Vamos colar ela aqui. Mais uma assim e assim por diante, tá? Tanto deste lado quanto do outro, né? Então aqui também ela acontece aqui assim, ó. Errei de novo. Colar. Se pega rápido, ela estraga. Aqui. Certo? E assim por diante. Bom, aí tem aquela questão dos pontos, né? Então eu vou até destacar aqui assim, ó. Bom, aqui um pontilhadinho, né? A gente tem uma descontinuidade. Tem uma descontinuidade aqui, aqui teria descontinuidade também. Aqui também teria uma outra descontinuidade. Né? A função aqui continuaria para cá. Depois essa daqui continuaria para cá. Então, nos pontos de descontinuidade, a série de Fourier, né? Que é a nossa f barra de x, né? F barra. Aqui por x. Então, ela vai ficar assim, né? Ela vai ficar... Aqui a função fica aberta, aqui ela fica aberta, e a série de Fourier, o valor dela fica aqui no meio. Fica aberto, fica aqui no meio. Aberto, aberto, aqui no meio. Aberto, aberto, aqui no meio. Aberto, aberto, aqui no meio. Certo? Bom, se a gente olhar lá no início do problema, né? Essa função aqui era a função x². E como aqui é no intervalo de 0 a 2, né? Então aqui tem que ser o 4. E, consequentemente, esse pontinho aqui no meio, ele tem que ser, tá fora de escala, né, gente? Mas ele teria que ser de altura 2. Tudo bem? Aqui também ficou bem ruim esses meus pontilhados, né? Vou tentar melhorar aqui. Vou dar uma forçada aqui para ficar mais perto da realidade. Certo? Então, esses pontinhos aqui do meio tem altura 2 e aqui a função é aberta. Então, assim, por exemplo, ó, aqui é 2, aqui é 2, aqui é 4, aqui é 6, aqui é 8, aqui é 10. Então, se for pedido, por exemplo, quanto vale a f aplicado em 10, né? Vocês vêm aqui, ó, exatamente quando x igual a 10, a função não é nem embaixo, a série de Fourier, né, não está avaliada nem embaixo nem em cima, ela está avaliada no meio, então ela vale 2. De acordo? E assim vale para os outros pontos também. Se pegar num ponto de continuidade, aí bom, aí é o valor da função mesmo. Tá certo, gente? Então tá, espero que ajude. Um abraço a todos.